Nova ordem mundial. Você já ouviu falar sobre isso? Se você ainda não ouviu, você precisa entender um pouco sobre essa nova ordem mundial. E não só por isso, e não só para isso que você está nesse vídeo, mas também nós iremos falar um pouco sobre o que tem acontecido com a Ucrânia, a Rússia e os Estados Unidos e todo o continente envolvido, certo? Eu quero te pedir neste momento que você se inscreva se você ainda não é inscrito, e se você já é inscrito, você ativa seu sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos quando forem lançados, para que possamos estar sempre juntos, e também que você dê o seu like, compartilhe, porque muita gente precisa saber de muita coisa, né? Compartilhe esse vídeo e o mais importante, assista até o final, porque se você não assiste até o final, você às vezes pode tirar uma conclusão que não seja a conclusão do vídeo, certo? Então, se inscreva, dê o seu like e compartilhe também. E eu já te agradeço por isso. Muito obrigada. Queridos e queridas que me assistem, nós estamos aí diante de uma nova e iminente ordem mundial. Mas o que seja isso? Ela já existe? Sim, já existe uma ordem mundial. E quando foi posterior à guerra, ela foi também intitulada uma nova ordem mundial, que precisou se reorganizar, se estruturar, e depois da Segunda Guerra Mundial, né, de dar mais ênfase aos direitos humanos, de criar uma organização que pudesse influenciar em tratados internacionais, né? E nós vemos isso tudo no direito internacional, cada dia mais próxima a uma nova ordem mundial. E dessa vez, essa nova ordem mundial tem cheiro de acabar com a nossa propriedade privada, como já tem ocorrido em alguns países, né, de acabar também com alguns dos nossos direitos privados, inclusive o direito a ter uma religião, né, porque provavelmente a nova ordem, depois desta guerra, desta bagunça que está acontecendo, ela queira reorganizar todo o contexto. O que nós vemos na Ucrânia e na Rússia? Nós vemos pessoas influenciadas, como eu sempre falo e já falei em outros vídeos aqui, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, não são contra políticos, mas são contra principados e potestades, governo político e espiritual, que está atrás de todo o cenário que nós estamos assistindo. E aí nós vemos a figura Putin sendo tão badalada, né? Vemos Zelensky, né, também tão badalado, cada um com seus erros, olha, diga-se de passagem, alguns muito graves, né, expondo as pessoas a risco desnecessário, expondo a economia dos países, os seus países, a um risco desnecessário, tão grande e por tão somente desejo de poder, de domínio, não que dentro de um contexto internacional, cada país não tenha que ter o seu poder e o seu domínio. Claro que tenha que ter. Mas eu acho que convencionarmos, conciliarmos entre acordos, tratados internacionais, seria bem melhor do que estarmos aí lançando mísseis, lançando bombas, matando um monte de soldados que têm famílias, todos eles têm filhos, matando civis, que nunca quiseram nem ansiaram essa batalha, até mesmo soldados que foram para a guerra como se fosse um treinamento e lá se viram bombardeados. Então, é muito triste um quadro, um cenário de guerra, nunca vai ser feliz. Mas o que nós temos visto no contexto internacional é que o mundo está envolvido já nesta guerra. E como diz alguns historiadores, nós já começamos a Terceira Guerra Mundial. A crise econômica está instalada. A pandemia detonou diversos países. E agora uma guerra onde crise econômica vai prevalecer, a crise econômica vai se acentuar. Fome, miséria espalhada no mundo inteiro. E ainda por cima vai vir, querendo ou não, uma nova ordem para reorganizar, para estruturar algo. Talvez uma única moeda, uma nova moeda, uma moeda única.
provavelmente digitalizada, informatizada. E nós, e o nosso grito, a nossa voz, talvez uma só religião, ninguém possa mais ter uma religião, por atribuírem à religião uma força de guerra, sabe? É triste, humanamente falando. Nós vemos ali até mesmo entre a Rússia e a Ucrânia a questão da ortodoxia abalada, né? A questão do nazismo ainda em alguns locais prevalecendo, né? A questão das faltas de palavras, dos firmamentos, nos acordos realizados, a falta de comprometimento humano, violando os acordos até então feito entre eles, os países. E agora, de repente, nós estamos vendo a OTAN, essa organização, e a ONU tendo que entrar numa situação, porque é comum dentro do direito internacional ter que haver sim uma defesa, né, a um país que está sendo massacrado em seus direitos, ameaçado, né, em sua prevalecência, ali, em seu domínio. Então, tudo isso se encaminha para algo pior. Nós já vemos a Coreia do Norte aí preparando, né, já todo um cenário, a morte de um monte de cristãos, o Chile de um monte de cristãos sendo perseguidos, mortos. O que isso tem a ver? Que guerra louca é essa, gente? Isso é o chamamento da nova ordem, porque a ordem mundial já existe, a atual ordem mundial, já temos uma ordem mundial. Mas esta ordem mundial, mesmo antes da guerra, já estava chamando por uma nova ordem mundial. E esta nova ordem mundial, os cristãos podem pensar, é o anticristo que está vindo. Gente, o anticristo vai simplesmente assumir um cenário que eu e você estamos preparando. Não é o anticristo que está preparando o cenário, somos nós, eu e você, com os nossos egoísmos, são os países, é a fome, é a miséria, é a crise, são as tragédias. As tragédias, Deus está... Não, as tragédias na maioria das vezes são acometidas pelo o egoísmo humano, a ganância em destruir a natureza, que vem com toda a sua força por estar destruída, lesionada, clamar também o seu direito. As tragédias são isso, uma resposta à agressão humana. Então, de certa forma, essa nova ordem é algo que nós, eu e você, estamos ocasionando, estamos pedindo para que aconteça. É o que muitos cristãos não entendem. Acham que a nova ordem mundial é o anticristo vindo reinar. O anticristo está vindo, sim, está se preparando para deitar ou sentar, deitar num berço preparado por nós ou sentar no trono que nós mesmos deixamos pronto, né? Com todo esse egoísmo, com toda essa ganância humana. Vemos a China também. Todo mundo já se preparando, né, com potências nucleares, militares, segurança. Biden, que seria uma grande potência que não devia estremecer diante disso, né? Os Estados Unidos aí ficou, querendo ou não, em maus lençóis. Porque agora poder nuclear está distribuído. A ganância só aumenta. A miséria, a crise econômica só se acentua. Então, a nova ordem mundial vai vir. A globalização já entrou, capitalismo, ano após ano cresce, aí vem todas esses entremeios econômicos que acentuam ainda mais essa crise, favorecem ainda mais a esse surgimento de uma nova ordem mundial que está sendo clamada. Socorro, gente, é genocídio, é narcisismo, é fome, é miséria, são tragédias. É iminente. A nova ordem mundial está mais perto do que nunca. Não adianta. Não adianta queremos fechar os nossos olhos. Mas devemos sim nos preparar para um novo cenário que dia após dia surge. Eu espero ter trazido informações para você válidas. Eu espero que nós estejamos de olhos mais abertos, atentos às notícias, não com o olhar temeroso, porque se cremos em Deus, com certeza Ele proverá o nosso socorro, Ele proverá a nossa segurança, Ele será a nossa provisão nos dias difíceis, como foram nos dias de Noé, né? Então,
que nossa força esteja nele, nossa paz nele, que não estejamos olhando para o mundo com desespero ou com a sensação de que tudo está acabando, ou sei lá, com medo do anticristo ou de quem quer que seja, mas que estejamos, sim, preparados, como Jesus nos disse para estarmos. Que estejamos prontos, né? E que sejamos pessoas aptas, cheias de luz na nossa nação, que possamos estar dentro de um contexto político, não sendo esquerdista ou brigando para ser da direita, mas dentro de um contexto político que favoreça a nossa vida. Qual contexto vai favorecer a nossa fé, a nossa boa moral, os bons costumes? É aí onde nós devemos estar. E não dentro de uma briga política desnecessária, porque nós aprendemos com Jesus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então sejamos de Deus, dentro ou fora de um contexto político, sejamos luz. Não sejamos daqueles que brigam por político Y ou por político X, mas sejamos do time daqueles que defendam os bons costumes, a moral, a nossa propriedade privada, apesar de termos a consciência de toda a crise humanitária e sermos compartilhadores da graça, da ajuda, da provisão, de forma ampla, complexa, sejamos sempre amor, amor aonde formos. O canal Fé e Justiça fica por aqui, mas ainda mais uma vez eu peço a você, se você não se inscreveu, se inscreva, compartilhe, dê seu like, para que o nosso time de fé, justiça, cresça e possamos abençoar a vida de muitos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. É o que eu creio, é o que eu peço ao Criador do Universo, é essa bênção, e agradeço a sua audiência, ao seu tempo dedicado para estar conosco até o final desse vídeo. Um forte abraço, fique com Deus.